Olá, meninas e meninos, hoje é mitologia grega e vou falar de uma das principais deusas que fazem parte do Olimpo. Entre os 12 deuses do Olimpo, ela é uma das principais divindades. Quem é ela? Atena. Palas Atena, e em Roma recebeu o nome de Minerva, tá? Bom, como eu falei, era uma das principais divindades entre os 12 deuses do Olimpo. Seu culto estava presente em toda a Grécia Antiga, se espalhou por todas as colônias gregas, até a Península Ibérica, norte da África e até nas proximidades da Índia, cultuavam a deusa Atena. Também foi uma das divindades mais representadas por escultores e pintores da Grécia Antiga, no Renascimento, cheio de estátuas, de pinturas de Atena ou Minerva, tá? Mas eu falei que ela também tinha o nome de Palas Atena. Por que Palas Atena? Tem uma história que talvez explique esse nome Palas Atena, que é mais aceita pelos historiadores que estudam a mitologia grega. Olha só, conta-se que durante uma luta amistosa, tá, entre deusas, Palas e Atena, Palas era uma deusa, Atena era outra, estavam presentes e lutavam entre si, numa luta amistosa. Só que Atena foi quase atingida por Palas, sem querer, mas Zeus a protegeu, tá? Vocês vão ver depois qual é a relação de Zeus com Atena. Bom, mas em seguida, Palas se distraiu na luta e foi ferida mortalmente por Atena, tá? Pesarosa e triste por ter matado Palas, Atena criou Paládio. Paládio é uma estátua representando Palas que fica lá em Troia, hoje Turquia, tá? Bom, ainda sobre essa história de Palas, quem era Palas, Heródoto, grande historiador, conta que havia um festival anual na Líbia, em que as virgens lutavam entre si. Acho que era um culto muito antigo, lá na Líbia. Então fazia assim, de um lado um grupo de virgens e do outro lado outro grupo de virgens. E elas lutavam armadas com paus e pedras. E aquelas que morriam nessa luta eram consideradas falsas virgens. E as que sobreviviam eram consideradas as virgens mesmo. Esse festival, Heródoto acredita que era uma referência àquela luta entre Atena e Palas. Bom, então, tem essas duas explicações, né? Palas Atena ou Atena, Minerva em Roma, tá? Mas vou voltar a Atena, cujo nascimento dela, até hoje, cria motivo de discussão entre os estudiosos. Tem muitas versões do seu nascimento, eu vou contar só duas, tá? É o seguinte, Zeus foi casado pela primeira vez com Metis, e ela ficou grávida de Atena, a Metis, a primeira esposa de Zeus. Só que Zeus sabia que esse rebento, né, que estava na barriga de Metis, iria ser mais poderoso que ele. Então, o que ele fez? Nos textos de Hesíodo, o nascimento de Atenas diz que Zeus pegou a esposa Metis, tá? Quem era Metis? Era uma titânide que estava grávida de Atena e colocou-a no seu ventre. Então, ela nasceu do ventre de Zeus, tá? Bom, outra versão diz que Atena nasceu da cabeça de Zeus, seu pai. Ele não colocou no ventre, colocou na sua cabeça, até o seu nascimento. E quem fez o seu nascimento foi Hefesto, deus ferreiro, golpeando a cabeça de Zeus com um machado. E aí ela saiu da cabeça de Zeus. São assim para nós uns absurdos, mas são essas versões que existem do nascimento da Atena. Quer dizer, ela nasceu ou do ventre, segundo essas duas versões, de Zeus ou da cabeça de Zeus, tá?
Então, ela era filha de Zeus. Bom, isso nessas duas versões, mas tem muitas versões, tá? E dizem ainda nessas versões que Atena teria nascido já portando o elmo, aquele capacete na sua cabeça, trazendo o escudo. Então, ela já saiu pronta da cabeça ou do ventre de Zeus. Tudo isso, Zeus, segundo a mitologia, fez para evitar que Metis desse à luz um filho mais poderoso que ele, tá? Bom, mas voltando a Atena ou Minerva em Roma. Ela era a deusa da sabedoria, das artes, da justiça, da habilidade e da guerra. Ué, mas vocês não sabem que Ares é o deus da guerra? Ares, que é Marte em Roma, daí vem o termo arte marcial, arte da guerra, vem de Ares. Aliás, vem de Marte, que Ares, na Grécia tinha o nome de Ares, em Roma tinha o nome de Marte. Então, Ares ou Marte era um deus da guerra. Mas Atena também era, só que diferente. Era uma antítese de Ares. Olha só. Atena era a deusa da guerra, mas usando a sabedoria, a estratégia. Enquanto Ares era deus da guerra pela ação impulsiva, tá? Sem muito juízo. Por isso, Atena era imbatível na guerra. Por isso, Atena é a perfeita antítese de Ares. Então, os dois deuses da guerra é Atena, usando estratégia e sabedoria, e Ares, né, que ele usa apenas o seu impulso, sem a sabedoria e estratégia de Atena, tá? Bom, agora eu vou contar alguns feitos de Atena. Atena está em todas as histórias que a gente conta. Várias histórias da mitologia grega. Eu vou colocar algumas coisas em que ela aparece. Atena protegeu Ulisses. Lembra de Ulisses, que na Roma teve o nome de Odisseu? Vem daí a palavra Odisseia. Ulisses ou Odisseu foi aquele que bolou o cavalo de Troia, tá? E depois falou, né, que não precisou dos deuses, que foi a sua inteligência que salvou os gregos. E aí ele teve um castigo de mais de 10 anos lutando nos mares para chegar na sua ilha de Ítaca, tá? Então ele ficou 10 anos na guerra de Troia e mais 10 anos lutando para chegar na sua ilha de Ítaca e rever sua bela Penélope, o símbolo da fidelidade. Essa história eu já contei muitas vezes. Atena protegeu Ulisses nesse retorno, nessa volta à sua ilha, tá? Após a guerra de Troia. Como eu falei, ele ficou 10 anos e sempre protegido por Atena. E ainda foi Atena que, disfarçada de mentor, quem era mentor? Era o tutor do filho que ele deixou bebê antes de ir para a guerra, Telêmaco, lembram? Ele ficou bebê e ele ficou com o mentor, ficou com a Penélope, a sua mãe, e ficou com o mentor, que era um tutor. E ele se disfarçou de mentor, tá? Dizendo, né, que era né? Se disfarçou e dizendo para o Telêmaco que ficasse tranquilo, que seu pai estaria quase para voltar, que ele ia retornar, que ele não morreu na guerra, porque tantos anos a guerra já tinha terminado e todo mundo achou que ele tinha morrido. Por isso que a Penélope teve um monte de pretendentes na sua ilha. Bom, essa é outra história. Bom, quando Ulisses, ou Odisseu, finalmente chegou no seu reino de Ítaca, ainda foi instruído por Atena como agir com os pretendentes que povoavam a sua ilha de Ítaca. E para ajudá-lo, quando ele lutou contra os pretendentes de Penélope, Atena, se disfarçou de andorinha e desviava as lanças dos inimigos de Ulisses, tá? Bom, agora eu vou voltar para Hesíodo, que escreveu muito sobre a mitologia. Ele também conta que Atena foi quem vestiu Pandora. Lembra quando Zeus mandou fazer a primeira mulher para castigar a humanidade? Então foi Atena quem vestiu Pandora, a primeira mulher feita na oficina de Hefesto. Criou um manto de prata,
colocou um maravilhoso véu bordado em cima dela e em sua cabeça pôs uma guirlanda de flores e uma coroa também fabricados na oficina de Hefesto. Então, quem vestiu a primeira mulher foi Atena. Atena também participou de um concurso de beleza. Lembram dessa história? Tá? Foi no casamento de Tétis e Peleu, os futuros pais de Aquiles. Todos os deuses foram convidados, menos a deusa Ares, a deusa da discórdia. Então, ela, muito revoltada, jogou uma placa pela janela, escrito, a mais bela. E aí as deusas que estavam no casamento começaram a disputar aquela placa. Essa história eu já contei várias e várias vezes. E aí, quando Zeus viu aquela confusão, chamou Paris para ser o juiz. Então, as deusas começaram a oferecer a Paris um monte de coisa. Me escolhe que eu te dou isso, te dou aquilo. Por exemplo, a Atena, a Hera, oferecia poder. A Atena também oferecia sabedoria. Mas Afrodite ofereceu a Helena, que ele estava apaixonado. Então, a mulher mais bela escolhida por Paris naquela festa de Tétis e Peleu foi Afrodite. Por isso que Afrodite é a deusa da beleza. Atena não ganhou esse título. Bom, Atena também transformou Medusa num monstro. Lembra da Medusa? Que olhava e todo mundo virava pedra, tá? Só porque ela disse que ela era mais bela que Atena. Ninguém pode se superar aos deuses, dizer que são melhores que os deuses. Eles castigam, tá? Aí depois, foi também Atena que ajudou Perseu a cortar a cabeça da Medusa. Essa história também já foi contada muitas vezes. E Atena e Hefesto, lembra do Hefesto, o deus ferreiro, aquele que fazia tudo na sua oficina? Atena e Hefesto dividiu um culto no templo da Acrópole. O que é a Acrópole? Um bairro, é um lugar mais alto de Atenas. E esse culto dividido entre Atenas e Hefesto era num bairro habitado por artífices, carpinteiros. Por isso que Atena era padroeira dos carpinteiros, tecelões, etc. Não esqueça, quando a gente fala em Acrópole, é a parte mais alta da cidade. Então, nessa Acrópole, Atena e Hefesto dividiu o culto de um templo, tá? Bom. Na Ilíada, lembra a Ilíada de Homero? Conta a Guerra de Troia. Ela aparece na Ilíada, Atena, dizendo: a sabedoria e não a força bruta é o que produz um bom trabalho, tá? Isso é a frase de Atena na Ilíada. Bom, Atena também é o símbolo da oliveira. Oliveira, aquela árvore que dá azeitonas, que dá para fazer o azeite. Antigamente servia além para alimento, servia para iluminação. Então, era muito importante a oliveira, tá? Tem países que tem mais o solo mais apropriado para a oliveira. Bom, os heróis olímpicos, vocês lembram, os antigos Jogos Olímpicos, os campeões ganhavam uma coroa de folhas de oliveira. Lembram? Nos Jogos Píticos, uma coroa de louro, tá? Mas os Jogos Olímpicos é de oliveira. Por quê? Bom, houve um concurso, uma disputa entre Poseidon e Atena para oferecer para uma cidade que ia ser fundada, que oferecessem algo que fosse importante para aquela cidade, tá? E aquele que ganhasse essa disputa teria até o nome dessa cidade. Poseidon deu os cavalos, super importante, meio de transporte, e Atena deu a oliveira. Então, ganhou a disputa e o nome da cidade, Atenas, tá? Bom, Atena também foi uma virgem perpétua. Jamais teve amantes, maridos e jamais entrou na casa de um homem. E é mostrada sempre num aspecto nobre, belo, austero, sempre vestida, ao contrário das outras deusas gregas, que em geral apareciam nuas. Bom, vamos voltar para Teodósio I. Lembra do Teodósio I, tá? O romano,
que em 391 depois de Cristo baniu oficialmente o paganismo. Só que o acervo de Atena era tão grande, tão espalhado, que ainda restaram, apesar desse banimento, muitos resquícios dela. E além de outros resquícios pagãos, tá? Porque é tudo muito espalhado. Então, houve muitas coisas foram destruídas, a mando de Teodósio I para banir o paganismo, mas outras tiveram uma progressiva degradação através dos tempos. Em torno do século VI depois de Cristo, o cristianismo já estava firmemente consolidado, depois de Cristo. Então a política em relação às artes passou a ser a condenação moral da nudez, tendo início, então, uma sistemática erradicação do acervo onde aparecia a nudez, tá? Esculturas, pinturas, relevos, templos foram depredados e destruídos. Muitos mármores dessas esculturas foram transformados em novas construções. Bronzes foram fundidos para a confecção de armas, assim como peças de ouro e prata também foram fundidos, saídos dessas obras de arte da Grécia Antiga. Mas, felizmente, a cultura pagã não foi totalmente erradicada. O Partenon, quem vai a Atenas, quem vai à Grécia, o cartão postal da Grécia é o Partenon. Era um templo dedicado a Atena. Fica em Atenas. Foi construído no século V a.C., na Acrópole de Atenas. Quando se vê a foto, eu vou mandar, está bem no alto de Atenas, no morro, né? Parte mais alta de Atenas. Por isso, quem mandou construir foi Péricles, tá? Atualmente é um dos pontos mais visitados dos sítios arqueológicos da Grécia, tá? Partenon, em grego, quer dizer quarto de mulher solteira, referindo-se a uma das salas do templo, tá? Bom, sobre Atenas, acho que eu falei, e se eu lembrar mais alguma coisa, eu falo nas próximas aulas. Todo mundo já ouviu voto de Minerva, todo mundo sabe o que é voto de Minerva. Minerva, não esqueçam, era o nome de Atena em Roma. O que é o voto de Minerva? Nós usamos esse voto ainda hoje. Por quê? É o voto que vai provocar um desempate. Quando há um empate, então alguém vai fazer esse voto de Minerva, vai desempatar essa votação. A origem, outra história também que vocês já conhecem. Lembram de Orestes e Electra, os irmãos, tá? Cujo pai, né, foi para a guerra, o Agamenon, e aí a Clitemnestra, a mãe deles, teve um amante egípcio e planejaram matar Agamenon quando ele viesse da guerra, e a Electra escondeu o irmão Orestes, e quando o pai chegou, ela tentou avisar, mas não deu tempo. Então, quem começou a governar foi Clitemnestra com seu amante, sendo que o herdeiro natural seria Orestes. Então, Electra, a irmã, começou a colocar na cabeça de Orestes que ele tinha que matar a mãe, porque a mãe foi, além de ter matado o pai deles, ainda era uma usurpadora do trono que estava lá com seu amante. Então, ela tanto fez na cabeça de Orestes, que Orestes acabou realizando o matricídio, matando a mãe. E aí, o que aconteceu? Ele passou a ser perseguido pelas eríneas, que não aceitavam nem patricídio, nem fratricídio, nem matricídio. Então foram completamente, ele quase enlouqueceu com as eríneas atrás dele. Então a Electra foi falar com Zeus, né, que foi injusto, que ele apenas fez justiça. Então houve um julgamento para saber se ele seria inocentado do matricídio ou não. E aí houve empate, tá? Então, quem foi que desempatou e deu a liberdade a Orestes foi Minerva. Então, desempatou, ele ficou livre, tá? E inocentado. Então, as eríneas deixaram de persegui-lo. Então, esse
é a origem do voto de Minerva. E vou ficar por aqui. Beijos!